Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos aonde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linhas deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Que dia é este? O dia que o Senhor fez para nós. O dia da Páscoa. Porque evoca a sua ressurreição. Porque evoca a sua ressurreição, o dia que não terá fim. O evangelho que nós acabamos de ouvir é um dos relatos da ressurreição apresentado por João Evangelista. E nele nós podemos contemplar a realidade da escuridão à luz, da busca ao encontro, dos sinais à fé, da não compreensão à adesão a Jesus ressuscitado. E nesse sentido, eu gostaria de tomar alguns pontos do Evangelho que eu considero importante. Em primeiro lugar, o Evangelho nos apontou o primeiro dia da semana. Como eu dizia ontem, não é apenas uma indicação cronológica, nos recorda a nova criação que é realizada em Cristo Jesus. E nesse sentido, como no Evangelho de ontem, as primeiras testemunhas da ressurreição são também mulheres no Evangelho de João. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E nesse sentido, nós podemos contemplar as nossas escuridões. Este detalhe é muito significativo no Evangelho de João, porque há sempre uma oposição entre a luz e as trevas.
qual era a realidade que Maria Madalena enfrentava naquele momento que ela foi ao túmulo de Jesus? A realidade da escuridão. E qual vai ser a experiência que ela fará neste caminho? A experiência da luz que é capaz de dissipar a escuridão, a incompreensão da dor, do luto, da ausência. Maria ama profundamente Jesus, mas ela ainda estava contemplando na realidade da morte, no horizonte da morte. Ela vai ao túmulo procurar Jesus porque ela ainda não tinha compreendido que Jesus tinha ressuscitado. O seu amor era verdadeiro, mas a sua fé ainda estava em processo. E é muito interessante esta delicadeza de Deus para conosco. Ele não quer que nós façamos uma experiência mágica, onde depois de um encontro, de um retiro, de uma missa, de uma experiência, está tudo resolvido na nossa vida. Não. O caminho da fé é um caminho processual que vai evoluindo a cada fase da nossa existência, e mais do que isso, deve ser um elemento que vai nos ajudar ao longo de toda a nossa vida. Mesmo diante daquela realidade de dor, de sofrimento e de morte, Maria Madalena não deixa de procurar Jesus. E hoje nós somos inspirados pela força desse evangelho a também termos esta disposição no coração, mesmo em meio ao sofrimento, à dor e à morte, não desistir de ir ao encontro de Jesus, porque o amor precede a plena compreensão. Antes de entender, Maria ama, e por isso ela se coloca a caminho, e é este amor que a mantém em movimento, e na nossa vida não é diferente. Para os discípulos, a morte de Jesus sinalizava: tudo acabou. Agora os anos que nós nos dedicamos à missão com Ele, foi tudo por água abaixo, como diz aqui no Goiás. Esta era a sensação dos discípulos. Mas a fidelidade ao amor e a novidade da ressurreição vai transformar a madrugada escura da morte em luz que brilhará para sempre, a luz da ressurreição. E é este o movimento que a fé realiza na vida do cristão. Não se concebe uma fé estática, uma fé que somente busca aquilo que é do passado. Pelo contrário, a fé é um caminho dinâmico e a cada momento ela vai nos dando uma novidade que somente Jesus pode nos oferecer. O Papa Francisco gostava de dizer: se abra às surpresas de Deus. Maria Madalena é surpreendida, porque quando ela chega no túmulo vazio, a pedra tinha sido retirada. Esse é o primeiro sinal. Inicialmente, eles pensavam que tinham roubado o corpo de Jesus, mas depois eles vão entendendo o caminho que deveriam fazer no seguimento a Jesus. Maria Madalena saiu correndo, foi ao encontro de Pedro e de João e deu a notícia: o corpo de Jesus não está no sepulcro, a pedra foi retirada. E aí o Evangelho nos afirma que eles saíram correndo ao encontro de Jesus. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João era jovem, Pedro era idoso.
Então, quem tinha mais vitalidade física para correr? O jovem. Por isso, quem chega primeiro é João. Provavelmente Pedro já tinha artrite, artrose, dor no joelho. E como é que ele ia correr depressa? Não tinha como. Então, quem chega primeiro? João. Mas o texto nos deu um detalhe importante. Quem entrou primeiro não foi quem chegou primeiro. Quem entrou primeiro foi Pedro. Porque Pedro recebeu de Jesus a missão de confirmar os demais na fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Papa Bento XVI vai dizer que João corre mais rápido porque é a força do amor em movimento. João é o discípulo amado. Mas quem entra primeiro no sepulcro vazio para confirmar a ressurreição de Jesus é Pedro, a pedra que Cristo escolheu para edificar a sua igreja. E aí o Papa Bento XVI conclui: um não se opõe ao outro, mas um complementa o outro, porque Pedro representa a fé da igreja, a fé institucionalizada da igreja na qual nós somos confirmados, e João simboliza o amor em movimento que corre ao encontro de Cristo, para nos dizer que nós precisamos da igreja e que nós precisamos de um amor tão grande a Jesus que nos coloque em movimento como colocou a João. E hoje, o que nós estamos experimentando neste domingo de Páscoa? Essas duas realidades. Estamos aqui numa celebração litúrgica da igreja, e nesta liturgia da Páscoa, somos inseridos no mistério pascal de Cristo na sua ressurreição. E o que nos motiva a estar aqui? O amor que nós temos a Jesus, o amor que nos põe em movimento, como colocou Pedro e João. Por isso, nesta manhã de domingo, nós devemos correr ao encontro de Cristo, como foi Pedro e João. Depois disso, quando Pedro entrou no túmulo vazio, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a sua cabeça, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O que esse detalhe do Evangelho quer nos ensinar? Que a ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro. Lembra no domingo retrasado, quando nós meditávamos no Evangelho a ressurreição de Lázaro? Quando Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu e ele estava todo enrolado nas faixas. Diferente de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é uma ressurreição gloriosa. Se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, os ladrões que roubariam não tirariam as faixas, levariam o defunto enrolado. Mas quando o Evangelho nos diz que ali estavam postas as faixas que enrolaram o corpo de Jesus, é para nos dizer que Jesus ressuscitou de um modo novo, que Jesus agora transformou a realidade da morte em vida. Então, ele viu e acreditou. Esta foi a realidade daqueles que adentram o sepulcro vazio de Jesus: ver e acreditar. O que significa essas duas atitudes?
A primeira atitude do ver. Nós só podemos ver porque existe luz. Por mais que nós tenhamos uma boa visão, se não tiver luz, nós não vemos nada. E a festa da Páscoa é, por excelência, a festa da luz. E hoje você vai pedir neste domingo de Páscoa, que a luz do ressuscitado te ilumine para que você tenha uma nova visão. A visão de quem ressuscitou com Cristo. Mesmo que a situação que você tenha passado seja uma situação difícil, permita com que a luz do ressuscitado te ilumine para que você tenha uma nova visão. Esta é a primeira atitude. E depois a segunda atitude é a atitude da fé. Acreditou. Daqui a pouco nós vamos professar a nossa fé. E aí o segundo pedido do domingo de Páscoa, que o Senhor aumente a sua fé, para que você possa acreditar nele, como Maria Madalena acreditou, como João acreditou, como Pedro acreditou, porque o dom da fé nos é dado como dom generoso, mas ninguém pode ter fé no lugar do outro. Por mais que você deseje, você não pode ter fé no lugar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais. Vez ou outra eu vou nos encontros da minha família, e lá tem um tio que gosta sempre de fazer gracinha, e ele fala assim: agora eu não preciso rezar mais, porque eu tenho um sobrinho que é padre, e ele reza por mim. Aí eu digo para ele assim: tio, tem como eu comer um prato de comida e o senhor ficar com a barriga cheia? Aí ele diz: não. Eu falei: assim também é a fé. Não tem como eu comer e ele ficar com a barriga cheia. Para que ele fique, ele precisa também comer. Ou seja, a fé é uma atitude pessoal que ninguém pode fazer no lugar do outro. Então nós estamos aqui em grande número. E o que esta missa da Páscoa deve realizar em nós? O desejo e a disponibilidade de acreditar em Jesus, que está vivo e ressuscitado. Ele viu e acreditou. E por fim, o Evangelho encerra dizendo: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Irmão, irmã, nós só podemos compreender a ressurreição de Jesus à luz da Escritura. Esse é um detalhe muito importante do Evangelho de João para nós neste domingo de Páscoa. Permita que durante a sua semana, que durante o seu ano, a Bíblia faça parte do seu hábito. Porque às vezes a gente tem até a Bíblia em casa, mas é enfeite no criado, é enfeite na estante, ou é mofada dentro do guarda-roupa, ou em outros lugares. Coloque a sua Bíblia em uso. Todos os dias, tire um tempo para meditar a palavra de Deus. Porque, para compreendermos a ressurreição de Jesus, precisamos ser conduzidos pela força da palavra. Há uma união intrínseca entre a Escritura e a ressurreição. E agora, eu gostaria de concluir esta nossa meditação, tomando rapidamente com vocês a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Por quê? A segunda leitura nos dá algumas indicações práticas. Quem tiver aí o livreto da Semana Santa, tome a segunda leitura de hoje
da carta de São Paulo aos Colossenses. Encontraram? Olha o que está escrito no versículo 1 e 2. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Duas atitudes para o domingo de Páscoa. Primeira atitude: esforçar para buscar as coisas do alto. Eu vou falar uma coisa pesada agora, mas necessária. Para a vida, na sua dureza, nós gastamos muito esforço. Levanta cedo, se dedica, gasta tempo, corre atrás, soa a camisa. Mas para as coisas de Deus, nós queremos mágica. Queremos que o comando seja dado e a situação seja resolvida. Para o cotidiano da vida a gente se esforça, mas para as coisas de Deus, nós somos um relaxo que, olha, começando pela missa chegando atrasado. Não é? Então, o que a segunda leitura quer nos ensinar? Para as coisas de Deus também precisa esforço. E a sua meta para esta semana: esforçar por alcançar as coisas do alto. Esforçar para alcançar as forças do alto, que é aquela que nos segura diante do tranco da vida, que é aquela que nos fortalece diante das nossas dificuldades. É do alto que nós encontramos o nosso socorro. E é esta a experiência que a Páscoa quer realizar em nós. Tirar a visão míope apenas das coisas do aqui e do agora, apenas das nossas ambições materiais e das nossas conquistas econômicas, e abrir os horizontes da nova visão que o ressuscitado quer nos dar, para que nós olhemos para o alto, para que nós busquemos as coisas do alto, aquilo que não vai passar. Qual foi o refrão do salmo de hoje? Este é o dia que o Senhor fez para nós. E que dia é esse? O dia da Páscoa, que não terá fim. Aqui nós já experimentamos, de certo modo, a Páscoa antecipadamente, mas quando nós vamos experimentar a Páscoa em plenitude? Na vida eterna, porque será o dia que não terá fim. Permita com que a Páscoa deste ano tire o seu olhar míope e reduzido apenas às coisas do aqui e do agora, e te permita levantar o olhar para que você se esforce para buscar as coisas do alto. E a segunda atitude: aspirar às coisas celestes e não somente às coisas terrestres. O que significa aspirar? Significa desejar. A psicologia vai dizer que a força que nos move é a força do desejo. Vamos dar um exemplo concreto? Quando você está com fome. A fome é uma necessidade biológica, mas ela também é um desejo. Então, o que aquele desejo te interpela? A buscar o alimento para que você seja saciado. Então, nós somos movidos pelo desejo. E hoje, o que a segunda leitura quer nos ensinar? Que nós devemos desejar
as coisas celestes, que nós devemos desejar as coisas do alto, que nós devemos desejar a ressurreição de Jesus na nossa vida. Preste atenção, se você já tem o desejo, que bom, continue, você está no caminho certo. Mas de repente, padre, eu ainda não tenho desejo pelas coisas do alto, porque isso também pode acontecer. Então o que você vai pedir na Páscoa de hoje? Que o Senhor te ajude, para que o seu coração se desperte para esse desejo de tirar as coisas celestes e não somente as coisas terrestres. Olha como a liturgia da palavra é prática. No Evangelho, viu e acreditou, 2 atitudes. E agora na segunda leitura, o esforço e a aspiração, o esforço e o desejo. 4 atitudes para a Páscoa de 2026. Ver e acreditar, esforçar e desejar. Permita com que a pedagogia da palavra possa te educar e te ajudar a experimentar de maneira concreta a luz do ressuscitado na sua vida. E a segunda leitura encerrou dizendo: pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Meu irmão, minha irmã, a palavra tem uma boa notícia para te dar. Porque este esforço, estas 4 atitudes que nós acabamos de meditar, elas não serão em vão na nossa vida. Porque o Cristo ressuscitado aparece em seu triunfo, e se nós, ao longo da nossa vida, tomamos esta atitude, nós também apareceremos com Ele, revestidos de glória. Isso é o desejo de Jesus ressuscitado para a sua vida. Este caminho da nova visão, da luz do ressuscitado, do dom da fé, da capacidade de se esforçar e de desejar o que hoje te é possível, a ressurreição de Jesus te dará a grande graça de ser revestido na mesma glória que o Pai o revestiu. Esta é a meta da vida cristã: sermos revestidos da glória que o divino Pai eterno revestiu Jesus. E nós só podemos ser revestidos desta glória em quem? Em Jesus. Padre, então da minha parte, para que eu experimente a Páscoa, o que eu preciso fazer? Ver, acreditar, esforçar e desejar. Da parte de Jesus, Ele já fez tudo. Agora precisa da parte de quem? Da minha, da sua, da nossa. Vamos pedir isso no final desta homilia? A graça de experimentarmos a ressurreição de Jesus na nossa vida. Se te ajuda a rezar por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vai pedindo estas 4 graças: de ver, em primeiro lugar, a nova visão da fé que é capaz de ser contemplada pela luz do ressuscitado. A fé, a adesão à pessoa de Jesus.
o esforço para a vida espiritual diante da nossa preguiça, do nosso relaxo, da nossa displicência, da nossa dispersão. Esforçar para buscar as coisas do alto. E por fim, desejar, aspirar a Páscoa de Jesus na nossa vida, para que sejamos revestidos na sua glória. Peça, meu irmão, com fé, para que na sua vida você dê estes 4 passos. Tome estas 4 atitudes para a sua Páscoa deste ano. E com certeza você contemplará a alegria do ressuscitado na sua vida. Peça com fé e o Senhor te dará. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está